voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o escritor aqui de Jacareí, o Carlos Lemes, que vai ser o novo membro da Academia Jacariense de Letras, né? Sim, dia 3, agora eu estou tomando posse lá. Como é que veio esse convite? Como é que partiu isso? Você já conhecia o trabalho da Na Academia? verdade, eu estive, dentro das minhas andanças aí no sentido de divulgar o meu livro, eu conheci o Abner. Na verdade, eu sou um eleitor do Abner, né? Eu tive esse prazer de estar confiando nele, confiando meu voto a ele, pelo trabalho que ele já vinha realizando, né? E continua. E eu tive aqui na Câmara para falar com ele, né? Do meu livro, eu trouxe um livro para ele. E ele me apresentou a Salete Granato, que na época era a presidente da Academia Jacariense de Letras. E, do mesmo jeito, eu falei do meu livro, conversamos, tal, ela leu o meu livro, gostou. E depois ela fez um contato comigo para eu participar de uma... Eles têm umas agendas, né, com pessoas da cidade e tal. Eu participei junto com eles, conheci alguns membros da academia. E na sequência veio o convite de fazer parte da Academia Jacariense de Letras, né? Claro que prontamente eu aceitei, né? Então, para mim foi uma grande surpresa, porque, como eu falei, eu venho de uma carreira literária bem recente, né? O meu gosto pela literatura vem de muito tempo, mas a minha carreira, né, como escritor é recente, né? Então eu fiquei muito surpreso e foi uma surpresa agradável, eu aceitei de pronto. E o seu patrono vai ser Hugo Del Mônaco. Hugo Del Mônaco, que foi diretor na época que eu estudei no João Feliciano, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente como aluno, né, da escola, né? Então ele foi foi o diretor na época que eu estudei no Colégio João Feliciano. A gente falou muito no programa sobre o processo de escrever, né? Você escreveu os 2 livros. Como é que é para você esse processo? Por exemplo, no primeiro livro, você demorou muito da primeira página até a última? 1 ano. 1 ano? 1 ano. E é difícil? Você mantinha uma rotina todo dia? Sim, escreve? Na verdade, como eu estava fazendo isso junto com as minhas outras atividades, eu reservei 2 dias na semana. Na verdade, eu ficava toda sexta-feira e eu ficava fazendo releituras do livro em outro dia. Mas toda sexta-feira eu escrevia, eu sentava na varanda do meu apartamento lá para escrever o livro, né? E eu coloquei um propósito de terminar o livro em dezembro, né? Quando eu comecei no começo do ano, falei, em dezembro eu quero terminar. Porque eu percebi que aquilo não era simples, que não saía assim, embora eu tivesse bastante experiência já com esse tema, né? Por conta do meu tempo de ensino na igreja, não era algo que saía assim Então eu gostava muito de escrever escrevi uma série de páginas, depois eu vinha lendo tudo de novo. Então eu brinco que eu já li esse livro aí umas 50 vezes, com certeza, né? Quer dizer, você não era daqueles que, por exemplo, deixava o livro um pouco para lá e depois tinha aqueles processos de criatividade, não sabia onde estava, você... Não, eu tive uma continuidade, eu fui bastante... Bem programado, né? Programado. Eu acho que é mais pelo meu próprio perfil como eu falei, eu tenho mais tempo de indústria do que mais tempo como escritor. Então eu tenho muito disso. Hoje, por exemplo, esse livro, o segundo livro, que é o livro da Formiguinha, eu escrevi o primeiro, que seria a peça de teatro. Mas ao escrever o primeiro, eu gostei muito do que eu fiz, né, do livro, né, da história, a maneira como eu escrevi, porque teve uma adaptação de uma linguagem adulta para uma linguagem infantil. O livro é para 8 a 12 anos. Né? E a faixa de idade, né, de 8 a 12 anos. Aí eu me propus a ideia de escrever mais 4 volumes. Então ele está como o primeiro volume, volume 1, que vai ser a peça. Mas os outros 4 volumes é com o mesmo personagem, falando de outros temas, na mesma sequência, né? Ela conhece Deus, depois ela vai ver o que ela pode fazer para Deus, depois tem os conflitos como cristão, e depois tem o último livro que eu chamo de Formigueiro do Céu, né? Que eu não vou matar a formiga não, né? Mas ela tem que saber para onde ela vai, né? Entendeu? Então, é isso que eu quero fazer, essa história para as crianças, né?
Eu já fiz recentemente, há 2 semanas aí, nós montamos um Instagram só da formiga, chama Nicodemos, com U, ponto formiga, né? É o Instagram da formiga, onde eu vou colocar as coisas mais ligadas à formiguinha e manter o personagem, né? E em relação a referências, como você é um escritor, você também é um leitor, né? Sim. Quais são os seus livros de preferência, ou escritores de preferência? Então, sem ser cristão, os meus livros, eu tenho preferência por livros épicos, livros que contam a história da humanidade, né? Aqui no Brasil tem um livro que, na verdade, não foi escrito por um brasileiro, foi escrito por um peruano, que me marcou bastante, chama A Guerra do Fim do Mundo, que conta a história da Guerra dos Canudos. E é interessante que foi um peruano que escreveu o livro, né? E é um livro muito marcante, A Guerra do Fim do Mundo. Gosto também de Grande Sertão Veredas, né, que falam muito da história do Brasil, né, na história, a terra, né, do caboclo, né. Jorge Amado, né, que são os livros lá da Bahia, do Nordeste, aquele romance gostoso, né, Gabriela. Mas do lado cristão, eu já gosto de coisas mais adultas, né, mais maduras. Eu gosto muito do Luciano Subirá, né, que são escritores cristãos. C.S. Lewis, eu gosto muito. C.S. Lewis, você deve conhecer as Crônicas de Nárnia, né? Então, eu gosto de livros nesse sentido, sabe? Que tem, assim, uma inspiração. Eu, inclusive, quero arriscar futuramente, a ideia até, né, do meu filho, não é minha, né? Que ele falou para mim, pai, eu queria escrever um livro também. E aí ele me deu a ideia, mas ele já meio que abandonou, mas eu não. Eu peguei e falei, opa, peraí, se ele não quiser, eu vou incentivar ele a escrever, ou eu mesmo vou escrever. Que contando, é um menestrel, ele até colocou um título, Menestrel de Deus, que fala a história de um menestrel que, na verdade, vive em paralelo com a vida do rei Davi. Então é contar mais ou menos a vida do rei Davi, as epopeias que ele viveu, né? E só que por uma ótica de um menestrel, né? Cantando aquelas aventuras, aquelas coisas todas. Então isso ficou muito na minha cabeça. Eu gosto desse estilo, entende? Eu gosto desse estilo. Mas eu tenho um compromisso. O livro que eu realmente quero escrever, que eu já estou trabalhando nele, eu faço as minhas anotações, eu vou em pregações, eu leio um livro, anoto alguma coisa, eu vejo alguma coisa na Bíblia, eu anoto, e eu vou formando um volume de coisas, né? Coisas que eu preciso abordar. E depois eu vou agrupando todas e formando o livro. Mas o próximo livro meu é mais ou menos no tema de ser nascidos de novo, né? Você falou que a gente viu na entrevista aqui que você é muito bem organizado, né? Muito bem Procuro ser. Com o planejamento, né? Sim, é a minha vida, né? Eu trabalhei no planejamento há muito tempo. E aí, nesses processos, né, o tempo vai passando. Sim. Como é que é envelhecer para você? Como é que é esse processo de cada vez mais ir amadurecendo? Eu acho que eu sou uma pessoa em constante aprendizado. Até aproveitando, né, o nome do título do próximo livro que eu quero escrever nessa linha do Nascido de Novo é Espírito Ensinável, Coração Sábio. Que é um versículo da Bíblia que fala: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Eu quero escrever exatamente isso, porque a maturidade, né, o conhecimento tem uma cadeia. Eu tenho uma série de dados aqui, se você olhar, você tem um monte de dados aqui, coisas que para mim não faz muito sentido, mas a partir do momento que começa a fazer sentido, ele vira conhecimento. Então eu tenho informação que para mim são inteligíveis. Eu consigo ler o que está escrito aqui. É inteligível, isso é informação. Mas a informação ela só vai se transformar em sabedoria de verdade quando eu experimentar isso na minha vida. Isso vem com o tempo, não tem jeito. Uma criança, por mais conhecimento que ela tem hoje, porque ela é bombardeada todos os dias de conhecimento, né? Todos os dias ela tem muita informação, ela não vai ter sabedoria. Por quê? Porque ela vai precisar viver aquilo. E é isso que nos traz. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais vivida, passei por várias experiências, mas eu continuo aprendendo. E é isso que me traz, que é o fascinante da vida. Que você, enquanto tiver fôlego de vida, você está aprendendo com tudo que está à tua volta. Então, é isso que me fascina, é isso que me faz
né? Eu caminho toda semana, segunda, quarta e sexta, né? Então eu caminho sozinho, não levo celular, não levo nada, porque eu falo com o eu de mim mesmo, né? Eu vou lá caminhando e conversando. Né? E se eu não anotar, eu chego em casa e esqueço metade do que eu conversei. Mas é muito legal, eu fico trabalhando a minha mente com vários assuntos, vários aspectos. O nome do meu blog é Pensando Alto, né? Porque eu me permito pensar alto, sabe? Você não precisa concordar comigo, eu estou só pensando, né? Eu não estou, né? Mas é isso, eu acho que a gente precisa ter as experiências e aproveitar as experiências que a vida nos traz para transformar isso em sabedoria. E hoje, você olhando para trás, do que você sente mais saudade na sua vida? Saudade? Eu tenho muitas coisas boas na minha vida, muita lembrança boa. Minha infância foi muito bacana, minha infância foi toda sofrida, como era sempre. Toda criança não era uma criança de... Meus pais não eram grandes posses, mas eu vivi muito. Eu sempre falei que eu gostaria de estar velhinho jogando futebol, porque eu jogava futebol, né? Mas eu tive contusões que não me permitiram jogar. Eu tenho... acho que a área que eu mais tenho, assim, saudade é do esporte, né? O esporte, para mim, me trouxe muitas alegrias no sentido de participação, não de projeção, né? Eu não sou nenhum atleta da cidade, mas eu sempre tive boas lembranças do esporte. Pratiquei muito. Acho que talvez isso me deu, assim, essa saúde, talvez, que eu sinto que eu tenho, né? Com 63 anos, hoje eu caminho 5 quilômetros, segunda, quarta e sexta. Quando eu chego no prédio, eu subo 20 andares no meu prédio de escada e chego lá em cima tranquilo, sem... Então eu falo, poxa vida, eu sou um homem feliz, né? Porque tem esse lado gostoso. Eu acho que o esporte é uma coisa que... A prática do esporte, essa alegria, né, dos bons momentos com os amigos e tudo mais, né? E pra gente finalizar, para quem quiser achar você e participar do projeto da Formiguinha, sendo um patrocinador ou ajudar de alguma outra forma, como é que te acha? Bom, eu tenho lá o meu site, né, que é carloslemes.com.br, né? Esse é o meu site. Tem o meu telefone, meu WhatsApp, que é 12, né, da cidade, da região 12, é 981695822, né? E me localiza por isso. Acho que esse aí é o mais fácil, né? É o site no site tem o livro que eu já lancei e vou colocar o segundo, né, que é da Formiguinha. E me ajudem, né? Me ajudem a realizar esse projeto. Tá certo, quero agradecer muito sua participação, sua vinda aqui, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá.